falar aqui no Conexão X de medicina extraterrestre. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos falar aqui com Maria Carmen Pereira, a pedidos, né? Então, tudo bem, Maria? Tudo bem, Cris? Como estamos, então? Vamos falar hoje de medicina extraterrestre. Sem dúvida. Bom, para quem não sabe, Maria é escritora, é PhD em farmacologia, formada pela Unicamp, e hoje ela vai responder, porque é um tema polêmico. Medicina extraterrestre é um tema extremamente polêmico, né? Maria, o que foi medicina, o que é medicina extraterrestre no teu ponto de vista? Vamos pensar primeiro, Cris, como é que está a medicina hoje no mundo. Se você olhar bem em certas cirurgias cerebrais, em bons hospitais e países avançados, né? Você vê que os médicos hoje nem tocam no paciente, eles fazem uma incisão de 1 centímetro, entra um robozinho, a câmera à distância, os médicos usam até um óculos, parece de realidade virtual, videogame, eles não estão tocando mais o paciente, é o robô que opera e ele opera através da realidade virtual. Então é uma coisa incrível a capacidade que a medicina hoje tem de recuperar órgãos, de salvar, curar de doenças que já estão estabelecidas através de uma tecnologia fantástica. Mas será que isso nunca existiu na Terra? Tem alguma evidência? Agora é a pergunta que não quer calar. Tem alguma evidência arqueológica, científica? E tem muitas. Se você vai, por exemplo, no Egito, na região de Saqqara, você tem o templo de Ankh-Mahor, né, que é um cirurgião. Você entra, lá tem as salas de cirurgia e nas paredes do templo de Ankh-Mahor você encontra os objetos cirúrgicos, instrumentos cirúrgicos exatamente iguais aos que o médico tradicional hoje usa em cirurgias básicas. Lá tem gravado e mostrando pacientes sofrendo várias cirurgias de mão, de cabeça, várias operações ali relatadas. Então, é estranho, né, que os egípcios tivessem tamanha tecnologia e aqueles instrumentos avançados estejam lá gravados nas suas paredes. Olha, uma pergunta que não quer calar. E de onde os egípcios adquiriram tanto conhecimento assim? Segundo a tradição egípcia, oficialmente, dentro da história oficial, conta-se que, mitologicamente falando, o deus Thoth trouxe essa sabedoria, ele desceu do céu, porque a história é sempre comum, Cris. É o Deus, ou algum Deus, vem, desce do céu, traz esse conhecimento e o passa para os seus discípulos. Então, Thoth, na mitologia egípcia, é o Deus que criou a escrita, ele criou os hieróglifos, ele criou a ciência, ele criou a medicina e ele trouxe o conhecimento tecnológico para o Egito e o passou aos seus discípulos. Thoth é um ser mítico ou é um extraterrestre? Essa é a melhor pergunta, né? Porque, veja bem, Thoth, segundo a descrição egípcia, ele carregava uma espécie de um cajado com 2 serpentes que estavam presas ao seu cajado. Essas serpentes, para mim, são plenas representações de energia elétrica, eletromagnética, que o cajado, então, podia conduzir. Por outro lado, ele era um metamórfico, porque é o que se chama em inglês shapeshifter. Ele se apresentava com uma forma de pássaro humanoide, cabeça de íbis, por vezes na forma de babuíno. Então, é dito que no templo de Thoth, babuínos é os que faziam as pesquisas e é os que levavam a ciência. Na cabeça de Thoth, o disco solar, que identifica os seres de Sírius. Então, muito provavelmente, Thoth veio de Sírius, Sírius positivo, porque o trabalho de Thoth era passar conhecimento para a humanidade ali na forma dos egípcios e ajudar a dar um melhor conforto para aquelas almas de seus colegas extraterrestres que encarnavam na Terra e perdiam a memória pela densidade física. Ao encarnar na Terra densa, eles perdem a memória da conexão, de quem eles são realmente. Então essas almas passavam a sofrer as adversidades da Terra. Então os deuses, ou seja, os extraterrestres, mandavam seres como Thoth amenizar as dores, amenizar o sofrimento, passando essa tecnologia da saúde, da medicina extraterrestre, que dava um conforto maior para o povo. Eu gostaria de saber um pouco agora da Índia. Na Índia existe uma cidade chamada Varanasi, que às margens do Ganges tem um cirurgião. Ele é um extraterrestre também? O nome dele é engraçadinho, só lendo para não errar, né? Olha o nome desse cirurgião, Sushruta. Em sânscrito, Sushruta. Sushruta foi ungido pelo deus Dhanvatari, que é novamente um pássaro
com a sua formação física humanoide, formação de pássaro. Quando ele não estava com aparência de pássaro, tal qual Thoth, ele tinha uma pele azul e 4 braços, tal qual Shiva. Então esse deus Dhanvatari também desceu à terra na Índia e ungiu o seu discípulo Sushruta, que criou a medicina ayurvédica e conhecimento de ervas. Sushruta operava as pessoas sem anestesia, elas não sentiam dor, então ele tratava desde psicoses, pediatria, operações das mais variadas, estão escritas nos livros Vedas a respeito dos livros ayurvédicos em sânscrito sobre essas operações fantásticas de transplantes de corações, duplos, por sinal, dentro dessa medicina incrível. Então, Dhanvatari, esse deus azulzinho, que às vezes tinha aparência de pássaro, ele é considerado o deus da medicina ayurvédica e assim mitologicamente representado. Tá entendendo, né? Tá entendendo, né? O mito e a verdade do mito. Mas na Turquia, eu quero saber da Turquia. Foram encontrados aí 14 esqueletos com possíveis cirurgias craniais. Explica um pouco disso para o nosso telespectador. As trepanações, o termo é feio, mas é isso, chama-se trepanação craniana. Isso é típico do mundo inteiro. Então, na Idade Média, você encontram-se muitos esqueletos com trepanações. O que é uma trepanação? Você tem o crânio e perfurações com precisão em certas áreas onde supostamente um problema existia. Então, no Antigo Egito, a trepanação era feita naqueles crânios que a gente sabe que são encontrados no Egito, crânios alongados, na região da moleira. Né? Interessante, os crânios alongados na região da moleira. Paralelamente, no Peru, você tem as trepanações em crânios, que são as perfurações em áreas exatamente também na região da moleira e outras áreas. Já na Idade Média, se encontravam esse tipo de operações mais a título de, digamos, torturas, porque eles queriam extrair a pedra da loucura. Porque quando alguém desafiava a igreja, eles faziam a trepanação para que a pessoa morresse. Interessante que a visão da Idade Média é muito diferente da visão que você tinha no Egito e no Peru, porque as cabeças, os crânios do Peru e tanto no Egito sobreviveram à operação, porque os ossos são recuperados. E segundo a questão do osso, ali embora faltasse parte do crânio, essa pessoa viveu por 10, 15, 20 anos. Estranhamente, esses países ou essas culturas egípcias e peruanas, pré-inca no caso, desses crânios alongados, eles tinham uma tecnologia de perfurar o cérebro, arrancar pedaços, às vezes áreas grandes do crânio, e as pessoas continuavam vivendo por muitos e muitos anos. É muito interessante, né? Então, que já temos uma interferência extraterrestre há milhares de anos aqui no planeta Terra. E na Grécia? Na Grécia tem alguma história que é parecida com a do Thoth? Maravilhosa história de Asclépio, que é o nome grego, ou Esculápio, que é o nome em latim. Asclépio ou Esculápio, como queira conhecer, é o que carregava um cajado único com uma única serpente em seu cajado, que eu chamo de serpente elétrica da mesma forma. É dito que Asclépio ele tinha o poder de curar as pessoas e trazer-lhes de volta da morte. Ele ressuscitava. Então, supostamente, a época de Asclépio é 1200 a.C. Só que ele tinha vários locais onde ele tratava as pessoas, eles chamavam isso de processo de incubação. Ele deixava as pessoas incubando ali e disse que Asclépio à noite as visitava em estado extrafísico, fora do corpo, e as curava nesse estado, por isso que elas ficavam incubando. E não é à toa que o cajado dele representa o símbolo da medicina. Muito interessante. Mas eu tenho uma pergunta agora que é polêmica. E muito polêmico porque hoje em dia dizem que os extraterrestres estão dentro dos centros espíritas. Eu gostaria de saber a sua opinião disso e também que eles fazem cura dentro desses centros. Qual a sua opinião de pesquisadora sobre esse assunto? A questão é assim, o que nós estamos vendo? São curas do ego ou são curas de uma frequência maior, de conexão maior? Você vai encontrar de tudo em um centro espírita, como você encontra de tudo em qualquer lugar que você vá, né? O centro espírita se tornou uma religião. Então, como religião, você vai ter ali o poder do ego.
Por outro lado, você tem pessoas boas ali, e no meio desses centros você pode encontrar certos canais, pessoas que têm capacidade de expansão de consciência. O mais comum é a expansão da consciência atingir níveis variados. Então eu posso expandir minha consciência e encontrar algo que não é de tão alta vibração e eu achar que isso está me ajudando e de certa forma pode ajudar ou atrapalhar. A gente vê que muitas personificações que se tem em centro espírita atrapalham bastante, né? E tem baixo nível de consciência, enquanto sabemos que alguns conseguem alcançar níveis de consciência e conectar-se com seres mais evoluídos. Agora, quem é que tem esse tipo de capacidade ou não, só pode ser julgado através daquilo que ele faz e do que ele fala. Qual é a verdade? Avaliando fatos. Eu sempre digo assim, se você está conectado com o extraterrestre, a conversa com esse nível de ser é, primeiro, de onde você é extraterrestre, porque extraterrestre pode ser de uma terra paralela. Então, de que densidade você é? Se esse ser é de uma densidade acima da nossa, ele deveria ter um conhecimento muito maior. Então, em uma conversa com esse ser, a gente tem que perceber o nível de vibração, o nível de mensagem e a capacidade de realmente convencer quanto ao conteúdo que ele tem. A grande maioria do que você vê nesses centros são seres que podem até se achar extraterrestres, mas eles podem ser simplesmente também, não quer dizer unicamente, criação, projeção da própria pessoa, com uma outra versão dela mesma, que ela crê nisso, então ela cria alguém que ela acha que ela está vendo ou ela está tendo um contato, é a criação dela. Muitas vezes temos a criação da própria pessoa interagindo com ela mesma, e não exatamente um extraterrestre, mas a pessoa quer tanto se comunicar com essa extraterrestre que ela cria uma versão de um extraterrestre que você vê que não sabe nada demais do que nós sabemos. Você tem uma conversa com esse ser e não sai nada. Então, quando você espreme e não sai muita coisa, você tem que desconfiar, tá? Então, o nível da qualidade da informação, o nível da frequência desse ser que você comunica e aquilo que ele de fato é capaz de fazer e é incontestável, é o que pode te levar a pensar melhor e aceitar se é possível ou não. Existem todas essas possibilidades, Cris. Bom, a questão é o seguinte, será que eles estariam dentro das religiões? Essa é a questão. Bem, falando de medicina extraterrestre, eu gostaria de saber, na China, o que existe na China sobre medicina e extraterrestres? Se você olhar para a sabedoria da medicina chinesa, ela é fantástica. Ela é uma que ficou preservada no tempo. Por quê? Porque as religiões que andaram pela China não destruíram a informação da forma que o islamismo e o catolicismo destruíram pelo mundo, né? Então a medicina, o conhecimento ancestral da medicina foi destruído por essas religiões. E enquanto que na China ele se preservou da melhor forma possível, até certo ponto. Então, segundo a medicina chinesa, um ser que era um pássaro, também na forma de pássaro humanoide, Bianque, ele veio do céu e trouxe aos chineses o conhecimento da medicina chinesa na forma de acupuntura e outras. Diz que Bianque mastigava ervas e ele enxergava a pessoa como se tivesse uma tomografia em seu cérebro, né? E ele conseguia saber e ver onde estava o problema, ele acessava imediatamente o problema e retirava o problema das pessoas através de cirurgias, né? Então ele tinha uma personificação metamórfica também, e da mesma forma que você tinha na Índia, o Dhanvatari, o Thoth do Egito, certo, o Bianque da China, os três com aparência de pássaros humanoides. Se você for para, digamos, México, Guatemala e Honduras, você também tem seres metamórficos na forma de pássaros. Então, quem são esses seres? Por que eles vieram para cá e nos trouxeram essa informação? Provavelmente eram seres sírios positivos, que vieram para a Terra nos trazer esse conforto e principalmente cuidar para levar o conhecimento do homem para frente, preservando da melhor maneira. Então esses são seres amorosos que nos trouxeram o conhecimento e cuidaram, né, da humanidade, deixando as suas informações que infelizmente a maior parte delas foi destruída pelas religiões que estavam prevalecendo e prevalecem até hoje. Bem, maravilhoso programa, né? Você gostou, né?